gente, tudo bem? Como eu havia dito, vim gravar esse vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da favela, né? Na semana passada teve um texto bem tranquilo, né? Bem didático, umas informações bem legais sobre a questão do processo de favelização, né? E aí esse vídeo é só para a gente elaborar ou trazer algumas outras questões para além do texto, tá bom? Vou tentar não ser repetitivo naquilo que o texto já traz, mas em alguns pontos é inevitável não passar por eles, tá bom? Eu vou deixar o link de um vídeo que é da ocupação do Complexo do Alemão em 2000 e esqueci agora a data, 2010? Eu não vou falar a data, não, que eu posso falar besteira aqui. Mas, se você não assistiu o vídeo, eu sugiro você assistir antes, uma reportagem do Fantástico, e depois vem e assiste esse, tá bom? Que eu vou comentar algumas coisinhas em cima do vídeo. Então vamos lá. A primeira parte do texto vem falar sobre a invenção da favela, né? A criação da favela, especificamente aqui no Brasil. Mesmo porque esse termo favela é um termo que foi criado mesmo, né, dentro do nosso contexto brasileiro. O texto fala, né, sobre uma planta chamada favela, que ela era muito comum em alguns morros, principalmente no Rio de Janeiro, e por isso foi feita essa associação, né, de morro com favela. E aí outros países de língua espanhola, principalmente aqui na América Latina, utilizam muito esse termo favela também, né, para essas ocupações urbanas em morros e regiões periféricas, né? Tanto que hoje, quando a gente fala favela, a gente não fala somente de morro, a gente fala de regiões periféricas ou até mesmo em regiões que são em regiões centralizadas da cidade, porém com uma carga de pauperização, né, e de marginalização muito grande, né? Então favela não está só em morro, apesar de ter surgido dentro desse contexto, né? E aí um contexto que ele impulsionou muito, né, o surgimento da favela aqui no Brasil foi um processo de urbanização e de industrialização que foi muito presente aqui no Brasil no início do século XX, né? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. O texto ele vem falando, né, sobre alguns prefeitos e algumas políticas que foram políticas segregacionistas e políticas higienistas, né? São dois termos bem comuns ao falarmos de violência, de favelização e de construção urbana mesmo, né? De divisão espacial das cidades, né? Porque essas políticas segregacionistas, né, o próprio termo já diz, política, a cidade ela não foi sendo dividida, sendo separada espacialmente em classes de forma aleatória, né, e tão pouco de forma natural, né, de forma espontânea. Isso foi efeito de uma série de políticas onde se forçou a separação entre classes sociais, né, e grupos sociais diversos, para que esses grupos eles não tivessem uma certa convivência mesmo. Inclusive nós vamos falar melhor sobre isso na próxima semana, tá? Sobre essa divisão espacial da cidade mesmo, né? Que é uma divisão espacial com base num contexto político, num contexto social e cultural, né? Sobretudo político. Então essas políticas segregacionistas que o texto vem abordando, né? Elas são importantes para a gente entender esse processo da criação da favela, né? As políticas que são políticas segregacionistas de separação mesmo, e as políticas higienistas, que infelizmente são políticas ainda muito comuns, sobretudo nos últimos governos aqui no Brasil, né? Que a gente fala de governo, tanto o governo federal como alguns governos estaduais. No Rio de Janeiro, por exemplo,
as políticas higienistas, elas são muito comuns ainda, né? Então não é um processo, não são políticas históricas, né? Tipo, que ficaram em um determinado contexto histórico, elas ainda se fazem presente, né? Então, higienista nesse processo de higienizar mesmo, de considerar que alguns grupos são grupos potencialmente criminosos, considerados, tá, gente? Estou falando que eles são, mas potencialmente criminosos, e a gente sabe bem que grupos são esses, né? Principalmente a população negra, a população pobre. E aí essa população, ela precisa ser higienizada, ela precisa ser limpa mesmo, a cidade precisa ser limpa. Por exemplo, moradores de rua, né? Constantemente nós vemos moradores de rua sendo violentados, sendo excluídos, né? Ou sendo retirados dos seus espaços, né? Como uma forma de política higienista. Porque eles são considerados o quê? Considerados pessoas sujas, pessoas criminosas, pessoas que contaminam a cidade, contaminam o visual, né? Então, contaminam as relações, isso que é considerado, né? Então, o que? Para isso, são exercidas políticas higienistas. Olha, essas pessoas precisam ser separadas da cidade, elas precisam ser colocadas num lugar bem distante. Por isso que elas precisam ser colocadas, é a justificativa, colocadas em espaços periféricos. Porque aqui, nas regiões centrais da cidade, elas trazem uma carga de criminalidade, de sujeira. Esse é o ponto de vista dessas políticas higienistas, né? Que é uma política, obviamente, muito violenta e muito cruel. E aí, a gente tem um exemplo aqui no Espírito Santo, até coloquei aqui, isso não está no texto, né? É só uma coisa que eu estou trazendo aqui para ajudar a pensar e exemplificar, né, essas políticas higienistas, que aqui no contexto do Espírito Santo, nós tivemos aí uma tentativa de uma política segregacionista e política higienista, que foi a partir da década de 70. Então, a partir da década de 70, nós tivemos aí a queda da produção de café, né, que era muito forte aqui no Espírito Santo, e aí nós tivemos aí um êxodo rural muito grande. E aí, nesse mesmo período, nós tivemos aqui a chegada da Vale, né? E aí, no início da década de 80, com o Porto de Tubarão, e aí essa industrialização, que o texto exemplifica lá no Rio de Janeiro, na década de 20, ela acontece, né, de uma forma muito forte aqui no Espírito Santo, aí no final da década de 70, início da década de 80, né? E tem até o exemplo da minha própria família. Meu pai, que morava no interior do estado, veio para Vitória para trabalhar na Vale, com um peãozão mesmo. Ele tem uma foto carregando pedra, uma coisa sinistra, no porto, nem na Vale, desculpa, no porto de Tubarão. Então é isso, né? Essa industrialização tá aí. O que tem a ver com favelização? Não chegou a acontecer aqui no Espírito Santo, mas foi uma tentativa de colocar um município de Vitória como uma parte central mesmo, né? Como uma parte comercial, industrial, né? do estado. E aí alguns municípios, eles foram colocados como municípios a serem marginalizados dentro desse processo. Então, um exemplo é o município de Cariacica. Então, Cariacica, ele tinha uma certa estrutura, né, para ser um polo industrial, mas aí com a chegada da Vale com o Porto de Tubarão, isso foi transferido para o município de Vitória e da Serra. Então, a ideia era fazer com que o município de Cariacica fosse uma grande favela de Vitória, né? Tanto que ainda muita gente hoje olha o município, quem é de Vitória, né? Olha o município de Cariacica, eu não sei quais de vocês são de Cariacica, mas olha esse município com um certo desdém, né? Como se fosse realmente um município potencialmente violento, pobre, que não tem nenhuma estrutura, né, uma estrutura cultural, estrutura social estabelecida. Então olha o município de Cariacica com esse olhar mesmo, né? Como se fosse uma grande favela. Porque essa foi realmente uma tentativa na década de 70 e na década de 80.
Claro que não é uma tentativa assim expressa, né? É uma coisa que foi sutil dentro de algumas políticas, certo? Então esse é um exemplo também de uma política segregacionista e higienista. Lembra que eu falei? Tentativa, tá? Eu não falei que Cariacica é uma grande favela. Não, pelo contrário. Cariacica é um município massa. E aí o texto traz uma outra discussão. A favela é um espaço homogêneo? Ou pelo menos ela é vista dessa forma? Quando a gente está falando da favela, a gente está falando de um espaço quase que único em termos de comportamento, em termos econômicos. As pessoas ali elas têm os mesmos comportamentos? Todo mundo é envolvido com tráfico de drogas, todo mundo curte baile funk, todo mundo é pobre, enfim, né? Essas características que são direcionadas aos moradores da favela, isso faz a favela um espaço homogêneo? Então, no finalzinho do texto, ele traz, né, um ponto, assim, abordando bem brevemente, que não, a favela é um espaço que é um espaço heterogêneo, apesar de, midiaticamente, não ser tratado dessa forma. Né? Se a gente olhar os meios de comunicação, a mídia de massa, né, os meios de comunicação comerciais, eles sempre estão tratando a favela dessa forma, né? Como se fosse pobreza, criminalidade e por aí vai. Inclusive o vídeo da ocupação do... O vídeo fala... A legenda está ocupação, mas eu diria a invasão do complexo do Alemão trata justamente dessa forma, né? Um espaço que é um espaço quase que exclusivo de tráfico de drogas, né? De criminalidade. Então não, a favela é um espaço que é um espaço muito heterogêneo, inclusive um heterogêneo de classes sociais, dependendo da favela. Por exemplo, a favela da Rocinha, que é uma favela extremamente populosa. Se eu não me engano, eu posso estar errando os dados aqui, tá, gente? Mas eu acho que a favela da Rocinha, ela tem 70 mil moradores. 70 mil moradores é quase que um município, né? É muito grande. E ali nós encontramos todas as classes sociais, nós encontramos uma grande estrutura urbana, né? Uma série de expectativas que são criadas, né? Enfim. Apesar de que geralmente prevalece classes sociais menos favorecidas, né? É o que prevalece, mas não quer dizer que seja único. Ok? Crescido também o número de pessoas que oi, meu Deus, o que eu ia falar, gente? Que tem uma relação direta com processos de educação, né? Então, pessoas, por exemplo, que chegam a frequentar a universidade, né? Ou trabalhar com trabalhos empregos que estão ligados, né? A uma formação superior e que, por estarem enraizados na favela, acabam não deixando de lado esse espaço urbano, né? E isso faz com que gere mais integração nesse espaço. Vamos lá. E uma outra questão que eu coloquei também na semana passada é sobre as chamadas políticas de repressão versus as políticas sociais. Então, quando a gente fala dos espaços periféricos, né, dos espaços né, que a gente chama da favela, geralmente como que eles são tratados pelo Estado? Se priorizam as políticas de repressão ou se priorizam as políticas sociais, né? Então, o que nós vemos aí, historicamente, né, e ainda hoje, é que geralmente os governos eles priorizam as políticas de repressão. Até coloquei aqui embaixo, né? Então, primeiro vem um trabalho militar repressivo. Vamos colocar aí como forma colocando como se realmente a favela fosse esse espaço potencialmente ligado à violência, né? Então, como tentar minimizar a criminalidade nesses espaços periféricos? Nós minimizamos, primeiro, vamos colocar assim, vou colocar em termos bem grosseiros, tá, gente? Mas é só para efeitos didáticos. Primeiro, faz a repressão, né, de, digamos, limpar mesmo
né, a criminalidade, vão colocar o tráfico, para depois exercer as políticas sociais ou não. Primeiro se colocam as políticas sociais, quando eu falo de políticas sociais, são políticas de uma grande estrutura social mesmo, tá? De educação, de saúde, de saneamento urbano. Então, de exercer todas essas políticas sociais, para que aí sim aquele espaço ele vá se desenvolvendo, e aí com esse desenvolvimento social, isso acaba não tendo espaço para a criminalidade, né? Então não há necessidade de repressão. Ou primeiro vem as políticas de repressão? Se elimina as criminalidades para aí sim desenvolver as políticas sociais, né? Então essa é uma questão que sempre ronda os espaços periféricos. Inclusive, essa é uma boa discussão, dependendo, por exemplo, de um tema de redação para se colocar, né? Então nós temos aí como uma política, que é uma política considerada uma política até mesmo conservadora, né? Que é primeiro colocar o trabalho militar repressivo, que considera que nós temos que limpar, é uma política higienista isso, nós limpamos todo o espaço. Depois que a gente limpa, aí sim ele vai se desenvolver. E depois as políticas sociais. Isso é o mais comum, né? E se fosse o contrário? Será que é possível o contrário? Né? A gente se pergunta isso. É possível o contrário? Adotarmos as políticas sociais e aí nem tem talvez a necessidade de repressão ou parcialmente de repressão, e aí com o desenvolvimento social a criminalidade acaba não encontrando tanto espaço, né? Então essa é uma discussão. O que eu ia colocar? Eu ia colocar o exemplo. Tá. Eu ia falar do vídeo. Gente, eu não vou editar, tá? Esses errinhos assim. Vai ficar, tá? Finge que a gente tá na sala de aula. O exemplo do vídeo do Complexo do Alemão. Então, quem viu o vídeo aí, é engraçado que a reportagem do Fantástico, da Globo, né? Ela coloca uma coisa assim, no final, uma coisa muito bonita. Essa terceira citação aqui é que a repórter coloca no final, né? Olha, nós trouxemos... não, a repórter não, desculpa. O capitão, acho que do exército, sei lá, da polícia, coloca, né? Olha, nós trouxemos liberdade para o alemão. Agora sim nós vamos vivenciar a felicidade, o bem, né? Tudo está limpo, tudo está lindo, maravilhoso. Quase que um filme de Hollywood da Disney, né? Se a gente olhar o alemão hoje, o Complexo do Alemão, acabou-se a criminalidade? Acabou o tráfico de drogas? Não, né? Então, na verdade, foi só aquela ocupação foi só uma grande estrutura midiática obedecendo uma política higienista, né? Considerando que ali o território estaria limpo. Olha, foi o trabalho repressivo militar, mas não foi acompanhado de nenhuma política social. Resolveu alguma coisa? Não, né? Foi só um paliativo, né? Foi só digamos, uma limpezinha, né? Para fazer uma política midiática aparentemente de limpeza da criminalidade, né? Mas é uma coisa que fica só na aparência, porque mesmo que você elimine a criminalidade ou parte dela num determinado momento, se você não ataca a estrutura, se você não oferece uma política social de educação, de saneamento, saúde, emprego e por aí vai, a criminalidade ela vai voltar, obviamente, né? Então o problema de se colocar a política repressiva em primeiro plano é que ela não vai na raiz da situação, né? Então o vídeo ele acaba não tratando disso, né? É só uma coisa ali por cima, né? Aquela limpezinha por cima. Então, por exemplo, eles falam, um termo que eles usam, a retomada do território. Retomada do território para quem? De quem é aquele território? O território é do Estado? É do governo? Por que retomada do território, né? E um outro ponto do vídeo também, eles colocam, né? Todos os suspeitos eram revistados.
todo mundo que entrava e saía da favela. Então, quem eram esses suspeitos? Quais são os critérios para se considerar quem é suspeito e quem não é? Né? Então, se a gente levar em consideração a discussão que a gente já está tendo há um tempo, da questão da negritude, né, da população negra, como potencialmente suspeita por parte da polícia militar, né, dos agentes militares do Estado, né, quais são os critérios para se considerar suspeito? É ser pobre, é ser preto? Né? Então a gente vê que isso acaba reforçando, né, essa política higienista e uma política que reforça, né, o racismo estrutural muito fortemente. Ok? E aí a pergunta aqui, tá, mas é possível as políticas sociais serem colocadas em primeiro plano? Né? Ou será que as políticas sociais elas deveriam ser acompanhadas de uma política de repressão? Né? E aí que nós temos, vou colocar aqui dois exemplos. O primeiro é um exemplo de uma política social mais abrangente. Se vocês quiserem pesquisar aí melhor, tem várias reportagens, textos, artigos, vídeos falando sobre a questão de Medellín. Medellín na Colômbia. Medellín na Colômbia é o principal exemplo mundial de política social sendo colocada em primeiro plano, né? Como uma forma de repensar, essa estrutura urbana mesmo. O que Medellín fez? Né? Medellín, acredito que muitos de vocês devam saber, Medellín era o principal ponto de narcotráfico do Pablo Escobar, né? na Colômbia. Né? Tem até um documentário, não, uma série sobre ele no Netflix, não sei se alguém já viu. Tem vários filmes, enfim, tem documentário também. E aí na década de 80, Medellín era uma das cidades mais violentas do mundo, né? Porque era o principal ponto de tráfico de cocaína do mundo, né? Distribuía para o mundo todo. E aí, Medellín na década de 90, depois da morte do Pablo Escobar, né, começou a se desestruturar um pouco esse tráfico de cocaína, principalmente de cocaína, né? E aí Medellín começou a adotar algumas políticas para esses espaços periféricos. E aí o que começou a fazer? Ao invés de concentrar uma certa estrutura na parte central da cidade, Medellín começou a descentralizar um pouco algumas instituições. Como assim? Começou a colocar universidade dentro da favela, complexo esportivo, complexo cultural. Essa foto aqui, por exemplo, é um complexo cultural, que ele fica, tá vendo, até uma estrutura arquitetônica, né, diferente, que é para dar um outro ar. Então, Medellín fez o quê? Ela descentralizou. Ela rompeu um pouco das fronteiras do espaço central e do espaço periférico. Né? O espaço central que tinha tudo, comércio, shopping, universidade, por aí vai, e o espaço periférico, né, que é o espaço, um espaço dos marginalizados. Então rompeu um pouco com essa fronteira, né? Inclusive Medellín tem shoppings dentro de algumas favelas também, né? Esqueci de citar isso, universidades, grandes escolas, grandes hospitais, né? Isso fez com que as favelas elas tivessem, acabassem adotando um outro contexto social, né? Um outro contexto social, um outro contexto cultural, outros comportamentos, outras formas de se ver, se estar na favela. Essa aqui é uma outra foto. Isso aqui também é muito comum em Medellín. Na verdade, isso aqui começou em Medellín, tá vendo? Aqui é um teleférico. Começou em Medellín e La Paz, na Bolívia, adotou muito também essa política, que é dos teleféricos. E hoje tem no Complexo do Alemão também os teleféricos. Essa foto aqui eu tirei quando eu fui em La Paz, na Bolívia. É muito interessante porque grande parte do transporte em La Paz, ele se dá pelo ar. Então, ao invés de criar grandes viadutos e por aí vai, La Paz fez uma política
que é de integração da favela. As favelas são todas em morros também, né? Dá para perceber por aqui. A cidade é toda cortada por morro, é morro puro. E aí, só que tem uma parte que é uma parte mais baixa, que aí seria a parte central da cidade, né? Então, como efeito integrador, a cidade construiu esses teleféricos. A cidade é toda cortada por teleférico. Aqui não parece, mas são muitos, muitos, muitos. E aí esse é o principal meio de transporte, tá? Mais que ônibus, lá não tem metrô, né? Mais que ônibus, carro ou outros meios de transporte, né? Ciclovia não tem porque é morro puro, enfim. E aí isso faz também, né, com que se integre um pouco mais esses diferentes espaços da cidade. Certinho, gente? Faz a anotação de tudo aí. A gente vai ter prova depois. Pode comentar, questionar, propor alguma coisa. Belezinha? Então tá, um abraço em todos e nós nos falamos. Se cuidem aí, viu?